Primeiro livro de Samuel, capítulos de número 16, versículos de número 13, diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Vamos orar a Deus, meus irmãos. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu, peça para que Deus fale conosco. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Deus, a nossa alma se alegra, meu Pai, pela oportunidade de estarmos em Tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus do céu, pela certeza dos céus abertos no nosso meio. Meu Deus, atenta para os Teus filhos, para as Tuas filhas, meu Deus, que aqui estão na Tua casa, não somente estes, meu Pai, mas a cada um dos ouvintes da Tua palavra, aqueles que estão perto, meu Pai, aqueles que estão a longa distância, meu Deus, alcança, meu Deus, pela bondade, pela misericórdia e pelo poder da fé, meu Deus, opera milagres extraordinários, suprindo, meu Deus do céu, a necessidade do Teu povo. Senhor, confirma esta palavra em nossas vidas, em nosso coração, e seja conosco, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis se assentar, meus irmãos, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma alegre para Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Peço aos irmãos, peço à igreja, por favor, toda a reverência à palavra do Senhor. Creio que Deus, Ele tem uma mensagem a nós. Lembra, meus irmãos, que hoje é o segundo dia da campanha de unção com óleo, e tenho certeza que Jesus, o Senhor, Ele tem vitória para nossas vidas. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Igreja, nós vemos aqui por este versículo que nós acabamos de ler, esse versículo de número 13, que Samuel, ele sai de Ramá e ele é enviado para Belém, para a casa de um homem chamado Jessé. Samuel, aqui numa função que ele exerce agora como um profeta de Deus, recebendo a missão para levar uma mensagem de Deus a um determinado lugar, uma determinada casa, uma determinada pessoa. Então Samuel, ele vai deixar as suas outras funções e agora então ele, como profeta, ele vai levar uma palavra de Deus. Interessante é que Samuel, ele não tinha hábitos de ficar indo para um lugar e para o outro. Samuel, ele sempre tinha as suas responsabilidades, as suas funções, ele sempre estava ali trabalhando naquilo que foi lhe concedido. Então, quando Samuel, ele saía do seu local, aonde ele residia, aonde ele trabalhava, para ele ir para outro lugar, todo mundo ficava preocupado, porque ele não tinha esse hábito de sair. E quando ele saía, era para alguma ordem, para algo específico da parte de Deus. E veja, meus irmãos, que o cenário aqui deste capítulo 16, ou que antecede o 15, a palavra de Deus vai mostrar para nós que o primeiro monarca, o primeiro rei de Israel, chamado Saul, esse rei, ele recebeu uma ordem de Deus. E a Bíblia diz que ele, nessa ordem, então, ele não faz, ele não cumpre por tudo aquilo que Deus ordenou a ele que ele cumprisse. Ele fez a obra de Deus pela metade, ou seja, ele, em vez de ordenar os seus homens que fizessem o que Deus mandou, ele deixou que cada um fizesse o que quisesse fazer. E então ele volta da missão
feliz da vida, achando que ele havia feito uma grande obra. E a Bíblia vai mostrar para nós então que esse mesmo Samuel, ele é usado por Deus, para dar uma negativa em Saul, e também o Senhor usa ele ali para, numa situação como rasgando o trono, tirando da mão dele e dando para outro que seria melhor e mais obediente do que Saul. Observa bem então que a palavra de Deus manda dizer, aliás, a palavra de Deus nos afirma aqui, que nesse capítulo de número 16, a partir do verso 1, dá para nós vermos que Samuel, pelo versículo 1, dá para a gente ver que Samuel ele está orando, dá para ver que Samuel ele está implorando a Deus que o Senhor tenha misericórdia de Saul, dá para ver que Samuel está ali pedindo que Deus desse a ele mais uma chance, que Deus não fizesse tal coisa, enfim, mas a palavra do Senhor vai mostrar que o Senhor vai dizer: olha, Samuel, até quando tu terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Essa é a ordem de Deus, Deus fala dessa maneira: eu o rejeitei para que não seja rei sobre Israel. E o Senhor vai dizer para ele: olha, encha agora o teu vaso de azeite, muitos dizem vaso, outras traduções da Bíblia diz que era o chifre, aquele chifre de carneiro, que era utilizado para beber água como uma caneca. Outros diziam que enchia então de azeite. Então uma tradução diz: enche o teu vaso, outra diz: enche o chifre de azeite e vem. E o Senhor vai dizer: olha, porque eu vou te enviar a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho provido de um rei. Ele vai sair da casa dele, ele vai pegar o azeite, e agora então ele vai para Belém. E veja, amados irmãos, que o Senhor fala para ele lá na casa de Jessé o belemita: eu já tenho provido, ou seja, eu já providenciei, eu já olhei e escolhi um que será ungido como rei, como líder do meu povo. Olha como Deus enxerga lá na frente, olha como Deus ele sabe trabalhar. Talvez para Samuel, Saul era insubstituível, talvez não teria outro no nível dele para ocupar o reino, mas o Senhor já havia olhado lá na frente. Deus já tinha olhado o coração de um homem. Deus analisou aquele coração e disse: é aquele que eu colocarei para liderar o meu povo. E veja, meus irmãos, que quando Samuel ele recebe a ordem de Deus, ele vai falar no próximo versículo, vai perguntar ao Senhor: como eu irei? Porque vai haver nele uma preocupação. Samuel havia dado uma palavra de rejeição, de reprovação para Saul. E agora em Samuel indo à casa de Jessé, ele preocupava que Saul poderia ver ele indo e poderia pensar: ele está indo a uma missão de Deus. Deus há de fazer alguma coisa por onde ele está indo. E o que ele vai fazer na casa de quem? Poderia enviar soldados para pegar Samuel, para prendê-lo, ou para que ele manifestasse aquilo que Deus havia ocultado a ele. Então ele vai perguntar para o Senhor: pois ouvindo Saul me matará? E o Senhor vai dar uma estratégia: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Olha a providência de Deus na missão. Samuel tem medo de ir, porque Saul poderia matá-lo. Só que o Senhor diz: olha, pega uma novilha, pega uma bezerra de uma das vacas e leva contigo. Leva essa novilha, amarra ela e vai puxando, vai indo. Se porventura alguém perguntar o motivo da tua vinda, diga que você veio sacrificar o Senhor.
E aqui está a oferta, o sacrifício, que é a vaca, a bezerra. E assim então, sobre essa estratégia de Deus, Samuel vai seguir essa jornada. E observa então, meus irmãos, que a palavra do Senhor vai dizer para nós, nos versículos posteriores, que ele encontra, em chegando à casa de Jessé, ele encontra alguns homens, e aqueles homens então se preocupam. Há uma preocupação porque Samuel está chegando ali. Eles vão até perguntar o motivo da vinda dele, se era de paz a vinda dele ou não. Ele diz: fique tranquilo, porque a minha vinda aqui é de paz. Eu vim aqui para sacrificar ao Senhor. E detalhe, vocês querem participar? Vão participar comigo, porém santifique vocês, entra no processo de santificação e vamos comigo. Interessante é que eles vão entrar nesse processo e vão até a casa de Jessé. Imagina, meus irmãos, uma comitiva de homens chegando à casa de Jessé. Chegando à casa de Jessé, a Bíblia diz que vai estar lá todos os irmãos de Davi. São vários irmãos, todos homens que eram soldados de Saul, eram homens que faziam parte do exército de Israel. Esses homens estão ali ociosos ou aguardando o chamado do rei, estão em casa, na casa de Jessé, todos ali. Imagina Jessé vendo chegar Samuel, a preocupação. Imagina Jessé vendo chegar aqueles outros homens, aqueles anciãos juntos, também a preocupação. O que está acontecendo? E a palavra de Deus vai mostrar para nós que quando Samuel entra na casa de Jessé, ele vai ver o primeiro irmão de Davi, chamado Eliabe, o irmão alto, na estatura de Saul, forte, bem semelhante em tudo a Saul. Os olhos carnais de Samuel atentou-se para esse homem chamado Eliabe. Ele olha para ele na intenção de ungir, na intenção que aquele homem que ali está é o novo rei de Israel. E ele então se prepara para ungir esse homem chamado Eliabe, pois certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele diz dessa maneira: está perante o Senhor o seu ungido. E ele se prepara então para derramar o azeite na cabeça de Eliabe. Só que, queridos irmãos, veja uma coisa, como que nós, seres humanos, falhos, pecadores, como que nós nos enganamos, né? Nós deixamos ser levados por palavras, nós deixamos ser levados por situações que a gente vê, nós olhamos para alguma coisa e nos comovemos. Quantos são enganados pelo olhar? Quantos são enganados pelo falar, pelo ouvir? Né? Nós vemos aqui um pouco mais adiante aquele homem chamado Sansão, né, que foi enganado pelo olhar. Se faz bem a gente lembrar que ele olhou para aquela mulher e ele disse para o pai e a mãe: olha, eu quero aquela, porque aquela agrada os meus olhos. E todos nós sabemos que Sansão, ele morreu cego dos dois olhos. Os nossos olhos nos enganam, meus irmãos. Aquilo que a gente ouve nos engana. Tem coisas que entram ou saem do nosso coração que nos enganam. Por isso que é necessário, é preciso nós termos a orientação, a direção de Deus para nós não errarmos. Quantas pessoas que diz: eu senti no meu coração. Igreja, misericórdia, sentir no coração. O nosso coração é carne. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso.
A Bíblia diz que o nosso coração é perverso, e quem o conhecerá? Deixa eu dar uma dica. Quando você quiser fazer algo, ai, meu coração está dizendo, faça uma hora de oração, dobra ali o teu joelho, fala com Deus, chora, rasga o teu coração, explica a tua necessidade e diga: Senhor, fala comigo pela tua palavra, eu quero ouvir o que o Senhor me diz acerca da situação. Abra a tua Bíblia, leia o capítulo anterior, o que você abriu, e o posterior, e você vai entender o que Deus tem para a tua vida, você vai ver a resposta de Deus para a tua vida. Mas às vezes é mais fácil nós acharmos sentir, né? Porque a pessoa está querendo aquilo, então ele vai dizer que o coração dele está apoiando, está direcionando ele naquilo que ele quer, e na verdade o que ele quer não é o que Deus tem para ele. E quantos estão cegos, quantos caíram, quantos tropeçaram, quantos se perderam por causa do coração? É uma dica, em nome de Jesus, que eu estou dando, tome posse disso. Não aceite as coisas fáceis. Tudo que é fácil, que vem fácil, vai fácil. As coisas que nós pagamos o preço, nós damos mais valores. Quando ele diz que certamente está diante dele o ungido do Senhor, o versículo de número 7, o Senhor vai falar bem assim para Samuel: certamente o Senhor não fez ele passar vergonha, porque o Senhor não envergonha ninguém. Certamente o Senhor falou no ouvido dele, certamente ele ouviu Deus bradar dentro dele, e o Senhor diz: Samuel, não atentes para a sua aparência. Veja que Eliabe aparentava, tinha aparência de Saul. Você olha, opa, é parecido, mas o Senhor diz: não atente para a sua aparência. E Deus continua: nem para a altura da sua estatura. Não olhe para o seu tamanho, não olhe para o seu físico. Por quê? Porque o tenho rejeitado. Samuel, olhando, certamente está ungido o Senhor. O Senhor diz: não olhe para a aparência dele, nem para a estatura, porque eu tenho rejeitado. Agora, meus irmãos, por que Deus rejeitou Eliabe? É uma incógnita, a Bíblia não mostra, mas Deus o rejeitou. Às vezes alguém olha e diz: um homem naquele porte, naquela estatura, talvez teria que estar em campo, trabalhando, talvez teria que estar fazendo alguma coisa, ou talvez foi um dos que fora para a guerra com o rei e trouxe alguma coisa que não era para trazer, ou desobedeceu a Deus na batalha. Teria essa possibilidade, certamente, porque ele era um soldado, talvez era um líder, talvez comandava uma centúria de soldados, ou era um centurião, comandava 100 soldados, talvez pegou alguma coisa que agradasse os seus olhos, e o Senhor disse: este eu tenho reprovado. Amados irmãos, se Deus, o Senhor, reprovou, está reprovado. Se Deus diz: não adianta orar, não ore. Mas eu vou continuar orando. Quem sabe você vai perder tempo, porque Deus disse: não ore, não peça, não adianta. Jeremias estava lá: Senhor, dá vitória, abençoa esse povo, muda a história e etc. O Senhor disse para Jeremias: não adianta orar para esse povo. Esse povo me busca só de lábios, Jeremias, mas o coração deles está longe de mim. Eles buscam só de lábio, mas o coração está em outro lugar. Não adianta orar que eu não vou ouvir. Se Deus diz não, é não. Então observa, o Senhor fala que tem rejeitado. Porque o Senhor continua dizendo para Samuel: olha, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração.
O homem vê apenas o exterior, tá beleza, tá certo. Só que Deus não, Deus ele vai além. Deus ele olha dentro no coração. Lembra aquele jovem rico, mancebo de qualidade? A Bíblia diz que ele era extremamente rico, tinha muitas posses. E ele chegou até Jesus, bem vestido, educado, e disse para Jesus: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele: olha, você precisa guardar os mandamentos. Senhor, eu tenho guardado desde a minha infância. O Senhor diz: olha, honra o teu pai e a tua mãe, não adultera, não mata, não diga falso testemunho. Enfim, aquele homem ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu tenho praticado tudo isso. A Bíblia diz que Jesus o amou. Puxa vida, esse homem então é perfeito. Só que agora Jesus fala como homem, e agora Jesus então como Deus vai olhar dentro do coração dele. Como homem, por quê? Cada um de nós poderia falar. Alguém aqui: pastor, o que eu faço para ir para o céu? Olha, você precisa aceitar Jesus, você precisa guardar a doutrina, você precisa afastar do pecado. Ô pastor, eu tenho feito isso, né? Eu tenho guardado, eu sou íntegro, eu sou reto, eu não tenho me envolvido com as coisas do mundo. O que eu vou dizer? Ô varão, ô minha irmã, que bênção. Então você está pronto, nada te condena, então você está no caminho do céu. Aos nossos olhos é assim. Só que agora o olhar de Jesus vai fazer o quê? Vai olhar dentro do coração. E Jesus viu algo no coração daquele jovem rico. Jesus disse para ele: ainda te falta uma coisa, meu amigo. O que é? Senhor, diga. Jesus diz assim: olha, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, venha e me siga. Ele falou para Jesus que era rico? Não. Ele estava cheio de dinheiro para tudo quanto é lado, abriu o terno, cheio de dinheiro? Não, ele estava normal. Só que Jesus viu dentro do coração dele algo chamado avareza. Sabe aquele que só quer, que não dá nada para ninguém, só quer extrair de Deus? Deus olhou e viu avareza no coração dele. O Senhor Deus diz para ele assim: olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me siga, e você terá uma morada no céu. O que ele diz para Jesus? Nada, ele emudeceu. Ele fechou a sua boca, baixou sua cabeça, deu meia volta e foi embora. Não quis saber de Jesus. Ele preferiu, ele amou mais o bem do mundo, ele amou mais a riqueza do que Jesus. Veja bem, meus irmãos, ele guardava os mandamentos desde pequeno, mas por causa de uma coisa chamada avareza, que a avareza é pecado, é uma das obras da carne, ele perdeu a salvação dele, por causa de uma única coisa que estava dentro do coração. Você pode olhar para mim e pode ver uma coisa, Deus olha para mim e vê outra. Eu posso olhar para você e ver uma coisa, Deus pode olhar para cada um de vocês e ver algo no coração de vocês, que só Deus sabe o que é. Veja bem, a Bíblia diz que então vai se apresentar Abinadab, que é o segundo filho de Jessé, e o Senhor vai dizer: nem este eu escolhi. Vai aparecer o terceiro, chamado Samar, e o Senhor vai dizer: tampouco este também tenho escolhido. Passa todos os filhos de Jessé, 7, mas nenhum o Senhor aprova. Nesse momento vai gerar uma preocupação. Veja que nesse momento vai gerar, creio que um desespero em Samuel. Samuel vai olhar e vai pensar: mas será que Deus se enganou? Já passaram-se todos os filhos, todos os mancebos, todos os varões. E qual é a pergunta a ser feita? Acabaram-se os jovens? Acabaram-se os homens? Acabaram-se os mancebos? É a pergunta de Samuel. Porém, Jessé
vai dizer: não, ainda falta um. E ele diz: ainda falta o menor. Sabe o que é o menor? Falta o mais novo, falta o pequeno, falta o caçula, que deveria estar em casa, que deveria estar sendo apacentado pelos seus irmãos, que deveria estar sendo cuidado pelo seu pai, mas todos os irmãos em ordem decrescente estavam ali. O menor que era para estar, não estava. Jessé diz: falta o menor. Oh, meus irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, falta o menor, e ele está apacentando ovelhas. Deus, o Senhor, ele nunca teve, se nós olharmos da Bíblia toda, Deus nunca teve negócio com pessoas de coração inchado. Deus nunca teve negócio com pessoa grande. Sabe por quê? Porque grande só é Deus. Deus nunca teve negócio com pessoas fortes. Sabe por quê? Porque forte só é Deus. Deus nunca teve coisas com pessoas poderosas, porque poderoso só é Deus. Labassurianda labracheia. Hoje lembrava, conversando com a minha esposa, e lembrando do irmão, de um varão, um homem, né, jovem. Homem por quê? Porque já era casado, mas era novo, estatura elevada, gostava de se vestir elegantemente, gostava de usar sapato cromo alemão, sabe, aqueles destaque, e era novo na fé. Uma vez eu levei ele para pregar na congregação que eu dirigia. Ele era do nosso ministério, congregava em outro lugar, em outra região, e eu levei para pregar. E quando nós retornávamos, busquei, depois fui levar, e quando nós retornávamos, ele disse: pastor, pode ter certeza do que eu estou te dizendo, um dia eu vou ser maior. Era no auge daquele pastor famoso, né, que foi, hoje não sei, Marcos Feliciano, uns 15 anos atrás, sei lá, 20, era famoso, conhecido, pregava em tudo quanto é lugar. Ele disse: eu vou ser maior do que Marcos Feliciano, o senhor vai ver. Eu balancei a cabeça, estava dirigindo, continuei dirigindo, falei amém. Quando eu voltava, eu deixei ele na casa dele, quando eu voltava eu disse para minha esposa, falei: se esse varão não vigiar, logo ele cai. Por quê? Falei: porque ele é soberbo, ele é altivo. Deus não tem negócio com pessoas desse jeito. Meus irmãos, passou uma semana, 15 dias no máximo, o homem estava desviado. Você está entendendo como que é o mistério? Quem tem que aparecer na vida do homem, da mulher de Deus, é Deus. Eu estou louvando bem, louvado seja Deus, é Deus que está sendo exaltado. Eu estou orando bem, louvado seja Deus, é Deus que está sendo exaltado. Eu estou pregando bem, louvado seja Deus, o Espírito Santo está me usando e Deus está sendo glorificado. As pessoas querem usar a ferramenta de Deus como se fosse ali algo que provinha da própria pessoa. Meus irmãos, Deus ele não conta com a nossa força, Deus não conta com a nossa sabedoria, Deus não conta com a nossa capacitação. Quem faz na vida do homem e da mulher aquilo que precisa ser feito é Deus. Olha, foi pregado aqui hoje acerca do vaso, acerca do barro, do oleiro. Veja, meus irmãos, que o vaso estava sendo feito, o vaso estava bonito, estava sendo feito segundo a vontade do oleiro. E a Bíblia diz que de repente aquele vaso que estava sendo feito quebrou na mão do oleiro, quebrou-se. Um acidente provável, talvez não. Deus permitiu acontecer aquilo para mostrar, falar: tá vendo? Olha, o barro quebrou na mão do oleiro. Olha o que o oleiro vai fazer. Ele vai pegar aquele barro, vai trabalhar e vai fazer um novo vaso segundo o seu coração. E o Senhor vai dizer: olha, Israel,
vocês também são barro na minha mão. Eu posso fazer com vocês igual o oleiro fez com o barro. Eu posso quebrar e fazer outro. Meus irmãos, nunca se exalte. Nunca se exalte, exalte a Deus. Glorifique a Deus, porque nós não somos nada, nós somos pó. Deus, ele tem negócio com pessoas humildes. Lembra lá no capítulo 18, no versículo 10 de Lucas, o Senhor Jesus mostra, está lá com os seus discípulos. De repente vai entrar 2 cidadãos na igreja, um por vez. E a Bíblia diz que entra ali um fariseu. Ele entra ali soberbo, altivo, entra de salto alto. Ele entra dentro da igreja, vai lá no altar, diante do altar, altivo, olhando para o alto, quase tropeçando, e diz: Senhor, eu não sou como esses outros pecadores aí. Eu jejuo 3 vezes na semana, eu dou o dízimo do endro, do cominho. E começou a exaltar, falando só dele, que ele não é como os outros pecadores, que ele jejua 3 vezes por semana, que ele dá dízimo. Ele está falando dele. Ele não está exaltando Deus, ele está falando dele. Ele vai dar meia volta e vai sair. Vai entrar agora o publicano. Vai entrar agora como todo crente tinha que ser. Entra de cabeça baixa, o outro de cabeça baixa, quase se arrastando, se prostra diante do altar, não olha para cima, se prostra e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Ele entra, ele reconhece que ele é miserável. Ele entra, ele reconhece que ele precisa da misericórdia de Deus, e que são as misericórdias de Deus as causas de nós não sermos consumidos. E a Bíblia diz que ele levanta e sai. O Senhor vai perguntar: qual desses que foram justificados diante de Deus? Jesus vai dizer: é o último. E o Senhor vai dizer: aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, porém aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Você está entendendo a situação como que é? É assim que Deus vê. Não adianta eu chegar aqui e querer abrir minha mão, orar, gritar, fazer igual os fariseus das praças. Isso não chama a atenção de Deus, isso chama a atenção de pessoas. Você quer chamar a atenção de Deus? Abra a tua porta, a porta do teu quarto. O que Jesus ensina no capítulo 6, no verso 9 de Mateus: entra dentro do teu quarto, fecha a porta, dobra o joelho e vai falar com o seu pai que está em secreto. E a Bíblia diz que ali então ele te ouvirá. Jesus, ele vai te ouvir, rasga o teu coração, fala com Deus. Uma coisa é você pegar aqui o microfone e orar aqui, falar, clamar, é uma coisa. Agora você entrar no teu aposento, no teu quarto, fechar a tua porta e rasgar-lhe o teu coração, você e Deus, é outra coisa, é outro mistério. E poucos são os que isso têm feito. A palavra de Deus mostra para nós, isso é claro, que tinha um jovem chamado Eliseu. Todo mundo conhece. Esse jovem estava ali com algumas juntas de bois, lavrando a terra, estava trabalhando, estava no sol escaldante, na peleja. Daqui a pouco passa um homem perto dele, e aquele homem pega a capa que estava sobre si e joga naquele homem que estava trabalhando, chamado Eliseu. Era como se fosse um laço que você pega e lança na criação e puxa, você está seguro. Era o chamado. Vem, me siga,
disse o profeta chamado Elias. E Eliseu disse: eu posso despedir dos meus pais, eu posso fazer a última recepção com meus pais, com a minha família. O profeta diz: vai, porque é o que tenho eu contigo. E a Bíblia diz que ele ali pegou os animais, pegou ali o arado, as coisas que fazia parte do trabalho dele, queimou, sacrificou aqueles animais, comeram ali, se despediu da família e foi seguir Elias, o seu senhor. E foi um grande sucessor e recebeu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Quem não conhece Eliseu? Quem nunca ouviu falar acerca de Eliseu? Meus irmãos, Deus ele tem coisas com pessoas humildes, com pessoas que estão ali na peleja, com pessoas que estão ali na labuta, humilde, simples. Deus tem coisa com esse tipo de gente. Davi era o menor e o seu pai diz que ele estava no campo apacentando ovelhas. Alguém pode olhar apacentar ovelhas, é fácil. Alguém pode olhar porque não conhece o ambiente. Alguém não conhece o inimigo sagaz ao trote. Pode dizer: apacentar ovelha é fácil, ovelha é tranquila. Meus irmãos, tudo é fácil nessa vida, tudo é fácil. Só que por detrás de tudo há alguma coisa que nós temos que nos preocupar. É fácil dirigir, é fácil pilotar moto, tudo é fácil para quem sabe. Só que nós temos que saber que por detrás de tudo isso tem um perigo. Esse perigo pode levar à morte, ou podemos matar também. Apacentar a ovelha é fácil, só que o que Davi vai falar mais à frente? Ele era uma criança, era jovem. Ele apacentando ovelha, o que ele fez? Lutou com o urso e lutou com o leão. Você tem noção do que é isso? Você olha um gatinho, você tem medo por causa da unha dele. Agora você olha um leão que a pata é 100 vezes maior do que de um gato com a unha que, o tamanho, onde passa aquilo, com a força dele vai no osso, corta o osso. Os dentes desse tamanho. E o urso então? A unha maior do que o do leão. Apacentar a ovelha é fácil, mas o que está por detrás, por lado de fora do redil, que é preocupante. Davi, como um jovem, Davi, como um menor, estava lá, apacentando ovelhas, dando a sua vida pelas ovelhas, porque ele poderia ser morto. Ele poderia ser morto pelo urso, poderia ser morto pelo leão. Qual vai ser a notícia? Qual vai ser o chamado? Qual vai ser a ordem? A ordem é: vá lá, chama Davi, mande ele vir, porque nós não vamos sentar ao redor da mesa para nós banquetearmos enquanto Davi não chegar. Essa era a ordem. Foram imediatamente e trouxeram Davi. Foram procurar, talvez demorou horas, mas procuraram. E a Bíblia diz que Davi, quando ele se aparece colocado diante de Samuel, a Bíblia vai dizer para nós no versículo 12, que Davi, ele era ruivo, ele era formoso, e ele era formoso de semblante e de boa presença, porém era novo. Qual que é a ordem de Deus? Na sequência da visão, na ótica de Samuel, qual é a ordem de Deus agora, no tocante ao olhar de Samuel? A ordem de Deus é: levanta-te, unge-o, porque este mesmo é este o escolhido, levanta e unge ele. Samuel podia olhar e dizer: certamente Deus se enganou. Olha para Saul, olha o porte de Saul, olha o porte de Eliabe, olha o porte de Abinadab, de Samar. O que Deus está passando na cabeça de Deus? Um menino.
Só que, meus irmãos, com Deus não se discute. Como eu falei, Deus não olha para a nossa força, Deus não olha para a nossa capacidade. Deus simplesmente pega e faz como Ele quer. Sabe como que Deus trabalha? Deus, Ele coloca naquele incapacitado, Deus coloca naquele que não tem capacidade nenhuma, Deus coloca algo ali que esse mundo não pode fazer, não pode colocar. Deus coloca a sua presença, Deus coloca o Espírito Santo dentro daquele vaso, dentro daquela pessoa escolhida, e então a vontade de Deus, ela será feita, ela será concluída naquela pessoa, e aquela pessoa vai agir não como ela quer, mas como Deus quer. Eu lembro quando eu era pequeno, eu congregava no ministério, tinha mais de 800 pessoas sentadas. Uma vez eu tive a oportunidade, nós fomos fazer um trabalho, e a igreja lotada de gente, no dia de domingo, e me deram o microfone e minha mão ficava assim, ó, suor pingando para tudo quanto é lado, eu não conseguia falar, parece que eu tinha uma cachoeira aberta em cima de mim, e minha mão assim, Deus usava missionárias, usava vasos, e dizia para minha mãe, não para mim, porque eu não ia entender, que Deus tinha uma obra na minha vida, que Deus ia fazer isso, aquilo, ia me levar para os quatro cantos dessa terra, o chamado de Deus. Eu olhava para mim daquele jeito, aonde? Só que quando, meus irmãos, o Espírito de Deus, ele entra na nossa vida, não tem pessoas de boca fechada, não tem pessoas humildes demais, não tem pessoas caladas demais. Ele pode ter todas essas qualidades, mas quando ele toma posse daquilo que é para ele executar, se é para louvar, se é para pregar, se é para orar, se for para expulsar demônio, quando ele entra em ação, o negócio acontece que você fala, meu Deus, como que pode? É assim, por quê? Porque é o Espírito de Deus que está usando para executar a vontade de Deus. Então não precisa você se preocupar, eu não tenho conhecimento, eu não tenho ciência, eu nunca fiz, eu não sei. Busque a presença de Deus, busque o Espírito Santo, busque isso aqui, presta atenção no mistério. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Agora Davi ia continuar na sua estatura, ia continuar no seu ofício, ia continuar submisso a tudo e a todos, só que haveria algo diferente na vida de Davi. O que era a diferença? O Espírito Santo. A Bíblia diz aqui, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Essa unção que Davi recebeu permitiu-lhe que o Espírito de Deus se apoderasse dele. Só que no tocante, meus irmãos, esse apoderamento do Espírito Santo da vida de Davi fez algo diferente do outro lado. Olha só o versículo 14, eu vou encerrar. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Você vê? O Espírito novo, o Espírito Santo se apodera de Davi, Davi se torna um novo homem, e o Espírito Santo que estava em Saul é retirado, e o Senhor envia um espírito mau, permite um espírito mau na vida de Saul, que agora Saul vai ser atormentado. Pastor, é difícil de entender, mas o importante, busque a unção, busque a presença de Deus. Eu queria tanto pregar, mas eu tenho medo. Busque o batismo com o Espírito Santo. Eu queria tanto louvar, mas eu tenho medo, eu sou tímido.
Busque o batismo com o Espírito Santo. Ah, eu queria tanto pregar, evangelizar, mas eu não tenho coragem de dizer: Jesus te ama. Busque o batismo com o Espírito Santo. Quando você tiver essa presença de Deus na tua vida, pode ter certeza que jamais você será a mesma pessoa tímida, tola, sei lá como você pensar ou imaginar que você é, porque o Espírito de Deus fará na tua vida toda a vontade de Deus. Quem entendeu a palavra de Deus, dê uma salva de palmas e glorifique a Deus bem alegre. As horas se foram, adore a Deus, glorifique a Ele.